Olá, galera! Aqui é professor de Edson. Chama! Estamos aqui para mais uma aula. Foco Banca UPE, onde você do seriado 2, suave. Você da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, fantástico! Então, professor de Edson na potência tá aqui para trazer dicas agora do Império. Mas para a gente começar o Império, vou dizer o seguinte. Então, a gente precisa da data histórica de Pernambuco, que é o 6 de março de 1817. Nós precisamos da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana aconteceu em que ano? 1817, professor. A Revolução Pernambucana, Revolução dos Padres. Beleza. Ela está em que momento da história do Brasil? No período colonial. Então, período colonial, 1800... Período colonial, Brasil colônia, de 1500 a 1822. Está aqui. Qual é o movimento separatista em Pernambuco que eu preciso? Revolução Pernambucana. Está aqui. Tira. MC, bota aqui Império. É a segunda parte que nós temos da história do Brasil, é o Império. O Império vai de 1822 a 1889. É o Império Brasileiro, é quando o Brasil separa de Portugal e abre um outro momento histórico, político da história do nosso país, que é o Império, vou repetir, 1822 a 1889. Esse império, ele é dividido em 3 pedaços. MC, anota aí, por favor. Primeiro reinado, 1822 a 1831. É o primeiro reinado. Regência, bota a regência aí, por favor. 1831 a 1840. E depois nós temos o segundo reinado, bota o segundo reinado aqui, 1840 a 1889. Tá lá o primeiro reinado, não tá? Primeiro reinado, quem governou o Brasil? Dom Pedro I. Regência, quem governou o Brasil? Dom Pedro I volta para Portugal. Seu filho tinha 5 anos. Então, no período regencial, o Brasil será governado por regentes. Deputados e senadores até a maioridade de Pedrinho. E depois a gente abre o segundo reinado, com Dom Pedro II, que assume o trono com 14 anos e 6 meses. Então tá aí a ficha técnica do Império. O que nós precisamos para o seriado 2? O que nós precisamos para a Polícia Militar de Pernambuco? Nós precisamos. Primeiro reinado. Apaga tudo, MC. Nós precisamos, no primeiro reinado, da Confederação do Equador. 1824. A chamada Confederação do Equador. Vou fazer a ficha técnica, o contexto da Confederação do Equador para que a gente possa entender um pouquinho melhor? Então bora lá. O Brasil se separou de Portugal. E quem vai governar esse país é Dom Pedro I. Dom Pedro I, autoritário. Dom Pedro I, uma das suas medidas mais autoritárias, uma das primeiras medidas mais autoritárias de Dom Pedro, foi nada mais, nada menos do que uma assembleia que foi formada, a chamada Assembleia Constituinte de 1823, que tinha por objetivo elaborar a primeira Constituição do Brasil. E de forma geral essa Assembleia limitava os poderes de Dom Pedro. Dom Pedro que quando abriu a Assembleia disse, bota a foto do Dom Pedro aqui, por favor. Isso é mais bonito. E Dom Pedro quando abriu a Assembleia Constituinte disse, eu quero uma Constituição digna de mim e digna do Brasil. Digna de mim e digna do Brasil. Essa Assembleia Constituinte, de forma geral, foi limitando os poderes de Dom Pedro. E limitando os poderes de Dom Pedro, essa Assembleia foi fechada. Dom Pedro fecha a Assembleia. É a chamada Noite da Agonia. Fechamento da Assembleia Constituinte de 1823. A Assembleia é fechada. A Assembleia é cancelada. E aí Dom Pedro convocou 10 brasileiros e deu a eles 40 dias para elaborar a primeira Constituição do Brasil.
A primeira Constituição do Brasil. Bota aqui, MC. Constituição de 1824. Outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição autoritária, que dá poder a uma pessoa ou a um grupo. No caso, a Constituição de 1824, ela estabelecia 4 poderes. E o maior de todos era o poder moderador, exclusivo do imperador. Abaixo dele vinha o executivo, o legislativo e o judiciário. Poder moderador exclusivo do imperador, extremamente autoritário. Ele tinha um poder sobre tudo. Ele tinha mais poder do que eu aqui em casa. Dom Pedro tinha como poder moderador a chave de todo o processo político. Estabeleceu um voto censitário, que dependia da renda. Subordinou até a igreja a partir da lei do padroado e lei do beneplácito. Extremamente autoritário, Dom Pedro. E isso provocou uma onda de revoltas, principalmente na província, e que era uma província que tinha um sentimento liberal desde a Revolução Pernambucana. E aí, esse movimento acaba sendo questionado, mais uma vez por Pernambuco, pelo Rio Grande do Norte, pelo Ceará, mas principalmente por Pernambuco. E aí nasce a chamada Confederação do Equador. Movimento que vai brigar, não mais com Portugal, porque Portugal aqui não estava mais, mas vai brigar com um português, Dom Pedro I, governante maior do nosso país. Então, essa é a grande sacada. Professor, qual é a grande diferença da Revolução Pernambucana para a Confederação do Equador? Porque quando eu olho eu não vejo diferença. A Revolução Pernambucana eu brigo com Portugal. A Confederação do Equador eu brigo com o Brasil. A Revolução Pernambucana eu brigo com Dom João VI, que está atrelado a Portugal. A Confederação do Equador eu brigo com Dom Pedro, que não está atrelado a Portugal, mas é português. Sacaram? Tu sacastes? Pois essa era a ideia. A Confederação do Equador será um movimento dos remanescentes da Revolução de 17, porque morrem as pessoas e ficam as ideias. A Confederação do Equador ela vai acontecer praticamente pelas mesmas insatisfações da Revolução Pernambucana. Autoritarismo, pesados impostos, alto custo de vida, crise econômica. E aí um aluno me perguntou, professor, eu estou vendo aqui sentimento antilusitano. Como é que é sentimento antilusitano se não é mais Portugal? Mas Dom Pedro era português. Então é um movimento que briga com o Brasil. E é um movimento também que visa separação, por isso a Confederação do Equador. Os Estados Confederados do Equador. A gente passa próximo à linha do Equador, então vamos separar e formar um Estado. Essa era a grande sacada. Proclamar uma república. Mais uma vez, divergência em relação à abolição da escravidão. Não é claro, não é evidente. Tem a participação de basicamente 3 líderes. Manuel Paes de Andrade, elite. Cipriano Barata, o intelectual. E o mais popular, a figura de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Frei Caneca. Então esse é um movimento que vai reunir esses segmentos da sociedade no primeiro reinado, questionando o autoritarismo de Dom Pedro, questionando Dom Pedro não dar liberdade e autonomia à província, às províncias, aos presidentes das províncias. E aí o movimento eclode. E mais uma vez o movimento é sufocado. Dom Pedro não tinha exército. Não tinha exército, Dom Pedro. E aí Dom Pedro chega a contratar o serviço de militares mercenários ingleses que vêm para o Brasil para poder sufocar a revolta. Nisso, quem é preso, aí você pegou a imagem dele, pegou a foto dele, pode marcar Confederação do Equador, Movimento Separatista Republicano do Primeiro Reinado. Repete, professor. Confederação do Equador, Movimento Separatista Republicano do Primeiro Reinado, que teve como principal líder aquele que foi preso e era para ter sido enforcado, esquartejado, salgado, espalhado, mas não tinha no Nordeste nenhum carrasco que tivesse coragem de enforcar o Frei. Deixa eu olhar para essa câmera. Não tinha nenhum carrasco que tivesse coragem de enforcar o Frei.
Tá? Olha para a câmera de cá, não, olha para essa aqui de novo. Tá? Então, o que aconteceu? Bota aqui a foto de Frei Caneca, que aparece muito nos livros, aparece muito. Bota aqui, MC, por favor. Olha Frei Caneca aqui, ó. Frei Caneca era para ter sido enforcado, mas não tinha nenhum carrasco que tivesse coragem de enforcar o Frei. Frei Caneca acabou sendo fuzilado. Então a Confederação do Equador foi massacrada. Tanto que foi massacrada que a impopularidade de Dom Pedro aumentou e aumentou muito. Nós podemos dizer, inclusive, que a Confederação do Equador, a forma que Dom Pedro tratou a Confederação do Equador, custou a ele um desgaste político enorme. Os enormes gastos, a impopularidade, o autoritarismo, crise econômica, que vai culminar, inclusive, para a sua abdicação. Certo? Que a abdicação de Dom Pedro não foi apenas porque o pai dele morreu, ele tinha que voltar lá, não. As questões no Brasil já haviam contribuído para o curto período de governo. Portanto, a Confederação do Equador ela traz esse ingrediente. É uma boa revolta, viu? Não só para a banca da UPE, como também para o Enem. Então eu peço a vocês que guardem a Confederação do Equador. Beleza? Então, esse é Professor de Edson na potência, na pegada do sucesso. Então guardem mais esse movimento. Aí no resuminho de vocês, você que estava pedindo, atendendo a pedidos aqui, professor, cadê a Revolução Pernambucana? Já está à disposição. Cadê a Confederação do Equador? Tá ela aqui para vocês. E eu volto daqui a pouquinho para falar da Revolução Praieira, porque sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro. Até já. Esse foi Professor de Edson na potência. Fui.